Bom dia, alunos do 7º ano. Vamos continuar com as nossas aulas de correção, né? Pega lá seu caderno para você corrigir lá a página 125, que a gente começou a falar de divisão, né? Divisão de números racionais. Lembra que eu já expliquei todas as operações, tem aulas minhas explicando as operações, qualquer coisa você volta lá. Mas durante a explicação, né, durante a correção aqui, eu vou falar de novo. A gente está aprendendo tanto multiplicação como divisão, como soma, subtração. Então a gente vai fazer às vezes exercícios misturados, né? Por exemplo, depois a gente vai voltar um pouquinho e fazer de multiplicação de novo, né? Eu passei alguns exercícios lá que eu não passei todos, aí a gente vai fazer de novo. Mas vamos lá na página 125, corrigindo hoje o número 1 e o número 3. Depois eu vou corrigir o 2, vou corrigir o 4, né? Os outros dessa página aí também. Então, lembrando que divisão de frações, né? Você tem aquela regrinha. Eu até coloquei aqui já para você, pra gente ir explicando. Como que é a regrinha de divisão de frações? Se estiver mexendo com fração, é melhor a gente deixar a resposta na forma de fração já. O exercício não falou, para que eu vou transformar para o número decimal, né? Então, ele falou, conserva a primeira fração, por isso que eu copiei, menos 2/3 e multiplica. Lembra que divisão a gente não divide, a gente transforma a divisão em multiplicação. Multiplica, se eu mudei a operação, você tem que inverter. Então, na divisão, sempre vai inverter a segunda fração, não pode esquecer. Então, era 10/21, ficou 21 sobre 10, né? 21 décimos. O sinal não muda, ela era positivo, ficou positivo. Aí, eu multipliquei, ó. Multipliquei numerador com numerador, né? Denominador com denominador. E multipliquei o sinal, por isso que deu negativo. Multipliquei 21 vezes 2 deu 42, 10 vezes 3 deu 30. Se eu quisesse simplificar antes, eu podia? Podia, né? Lembra que eu posso simplificar assim, ó, numerador com denominador. Eu poderia simplificar esse 21 com esse 3 também, esse 2 com esse 10. Mas eu posso simplificar depois? Posso. Posso simplificar por outro número que não seja o 6? Desde para dividir os dois. Eu poderia ter simplificado por 2, depois por 3, mas eu já simplifiquei por 6, porque eu lembrei da tabuada. Já dividi, 42 dividido por 6 deu 7, 30 dividido por 6 deu 5. Então, a resposta é menos 7/5, né? Letra B. Agora, a letra B está dividindo dois números decimais. Como que a gente faz a divisão? Vou deixar aqui para você. Você está dividindo 1,5, né? Pode dividir sem o sinal. Dividido por 0,4, né? Depois a gente faz o joguinho de sinal. Menos com menos na multiplicação é mais. A gente iguala as casas, mas esse exercício já está igualado. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Tira a vírgula, então é 15 dividido por 0,4. Tirei a vírgula e divido. 0 à esquerda não precisa colocar. Na verdade é 15 dividido para 4. Ah, professora, já tem que colocar a vírgula? Não, você tira a vírgula e divide. Se tiver necessidade de colocar a vírgula, você coloca, mas de início não tem, ó. 15 aqui, eu vou pegar 3, que dá 12, né? Sobra 3 de resto. Agora que eu vou colocar a vírgula, porque não dá para me continuar. Coloco o 0, a vírgula, e deu 7, que deu 28, né? Sobrou 2 de resto, coloco o 0, não precisa pôr a vírgula de novo, deu 5. Tá? Então, por isso que a resposta deu 3,75. Aí eu fiz o joguinho de sinal, sinais diferentes, deu sinais iguais, na verdade, deu positivo. Então, foi essa divisão. Na verdade, foi 15 dividido por 4. Então, vou apagar aqui minha divisão para não confundir, né? Mas a gente tem que igualar as casas na divisão. Então, a resposta aí da letra B deu mais 3,75. Letra C, a C é igual, conserva a primeira fração mais 6/7, multiplica, divisão tem que transformar em multiplicação, pelo inverso da segunda, o sinal era negativo, inverso é só mudar o numerador e o denominador de posição, era 3/2, ficou 2/3. Aí eu multipliquei o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, né? 6 vezes 2, 12, 7 vezes 3, 21. Simplifiquei, né? Por 3, porque dava para dividir por 3, deu menos 4/7. Você viu, o sinal é negativo, você faz uma vez o jogo de sinal e a fração mantém o jogo de sinal. Você faz o jogo de sinal com o sinal da primeira, com a segunda, da segunda, você faz o jogo de sinal apenas uma vez. Letra D. Aí a letra D, ele já mistura, ó.
número decimal e fração. Eu falei para vocês, se eu quiser transformar, eu escolho. Ou eu passo os dois para decimal, ou eu passo os dois para fração. Eu prefiro mexer com fração. Então, eu passei 0,75 para fração. 2 casas depois da vírgula é 100. O numerador é o próprio número. Por isso que eu já ensinei desde o ano passado transformar número decimal em fração. 2 casas depois da vírgula 100. Numerador, o próprio número. Aí agora a gente multiplicou. Né? Transformei a fração, multipliquei pelo inverso da segunda, já mudei a ordem aqui, o numerador e o denominador de posição. Agora eu multipliquei 75 vezes 4 e 100 vezes 5. 75 vezes 4, 300, 100 vezes 5, 500. Fiz um jogo de sinal, que realmente dá negativo, ó. Sinais diferentes dá negativo. Aí eu simplifico, mas tem aquela regrinha do zero, ó. Posso cortar 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador. É a mesma coisa de estar simplificando por 100, na verdade. Só cortar o zero. Ficou menos 3 quintos. Letra E. Agora presta atenção na letra E. Esse aqui não tem nenhuma casa. Então eu estou dividindo 3 dividido por 1,5. Tem que igualar as casas. Coloca uma casa aqui para ficar igual, para os dois ficar com uma casa. Tira a vírgula agora, tá? 30 dividido para 15. Você viu? Você tirou a vírgula, não tem necessidade de colocar a vírgula de novo. E na verdade nem vai ficar, que vai dar 2, ó. Vai dar 30, vai sobrar 0 de resto. Essa foi a divisão. Menos 3 dividido por 1,5 deu 2. Fiz o joguinho de sinal, negativo com positivo, deu negativo. Então foi essa a divisão. Então tem que lembrar que tem que igualar as casas quando você está dividindo. Letra E, fração e número decimal. Transformei em fração e eu já fiz a inversão, porque na divisão você tem que inverter, ó. Essa aqui, ó, na verdade, se vocês fossem transformar em fração, é 21 sobre 10, porque tem uma casa depois da vírgula, 10, o numerador é o próprio número. Conserva a primeira fração, multiplica, então divisão toda é a mesma regra. Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, ó. Ela era 21 décimos, ela ficou 10 sobre 21. Aí eu multipliquei numerador com numerador, denominador com denominador. Tem exercício que a gente fez de multiplicação. Na multiplicação eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 7 vezes 10, 70, 5 vezes 21, 21 vezes 5, 105. Simplifiquei por 5, porque terminou em 0, né? Que deu 14 sobre 21. Simplifiquei por 7, deu menos 2/3. Você viu que o sinal, eu fiz o jogo de sinal uma vez e foi repetindo, né? Você faz o jogo de sinal apenas uma vez. Letra G. De novo, a letra G é igualzinha à letra F. Tem que transformar isso aqui em fração, ó. Você viu que eu nem precisava copiar de novo. O que é 3,5? É 35 sobre 10, porque tem uma casa depois da vírgula, é menos 35 sobre 10. Aí eu conservei a primeira fração de divisão, passou a ser multiplicação e fiz a inversão, porque tem que inverter, sempre na divisão tem que inverter, né? Então, já inverti, ó. Era 35 décimos, ficou 10 sobre 35. Aí eu multipliquei o numerador com o numerador, denominador com denominador. Por isso que ficou menos 80 sobre 105. De novo, terminou em 0 e 5, simplifica por 5. Simplifiquei por 5, deu 16, 21 avos, né? Então, na onde tem fração e número decimal, eu tô transformando em fração, ó. Menos 6,3, ele é 63 décimos. Tem uma casa depois da vírgula, 10. E o numerador é o próprio número, né? E lá eu já multipliquei pelo inverso, já fiz a inversão aqui, 3 sobre 5. Aí eu multipliquei o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Aí eu multipliquei 63 vezes 5, deu 315, né? E 10 vezes 3 deu 30, multipliquei o sinal, deu positivo. Terminou em 5 e 0, simplifiquei por 5, deu 63 sobre 6, tá? Aí eu simplifiquei por 3 e a resposta deu 21 meios, tá? Então, essa foi o número 1, por isso que você viu, ó, tanto que a gente corrigiu o número 1 usando a mesma regra. Ah, o número 3, agora, porque depois eu vou corrigir o 2, tá? O número 3, escolhi hoje para fazer o 1 e o 3. O número 3 é um probleminha que ele fala, Fabiano pagou R$ 8,75, né?
em um lugar que ele ficou lá, numa house, né, para usar a internet. Ele pagou, o total que ele pagou, R$ 8,75. E ele fala que ele ficou 3 horas e meia, porque ele colocou 3,5 horas. Ele usou 3 horas e meia da internet. Aí ele tá perguntando, quanto pagou por hora? Ele quer saber quanto que ele pagou cada hora que ele usou, tá? Então, pra gente descobrir quanto que ele pagou por hora, é pegar o total que ele pagou e dividir pelo total de horas. Por isso que eu fiz aqui, ó, 8,75 dividido por 3,5. Lembrando que você está dividindo número decimal, você tem que igualar as casas. Por isso que eu igualei as casas, coloquei um zero aqui, ó, porque aqui tinha 2 casas e aqui só tinha uma. Igualei, tirei a vírgula. Agora você vai dividir 875 por 350. É diferente de multiplicação. Divisão você iguala e tira a vírgula. Aí a gente divide. Vou até apagar aqui a minha divisão como que eu fiz, ó. Tirei a vírgula e vou dividir. Aí eu vou dividir 875 por 350. Tem que ser 2 aqui, ó. Que dá 700. Subtrai, né? Sobra 175. Aí eu quero continuar a conta, eu coloco 0, vírgula, tá? Aí realmente deu 5. Que se você multiplicar 5 vezes 350, vai dar realmente esse número aqui, ó. Né? Porque, ó, 0 vezes 5, 0, 5 vezes 5, 25, subiu 2, 5 vezes 3, 15, 2, 17. A minha conta deu exato, deu tudo 0 aqui, ó, que se eu fosse diminuir, né? Por isso que basta eu colocar um 0, ó. 1.750 menos 1.750, 0. Aí ele tá perguntando, quanto que ele pagou por hora? R$ 2,50. Tá? Então é só fazer a divisão. Então, você viu que esses 2 exercícios estão fazendo divisão de números racionais. Às vezes os 2 decimais, às vezes os 2 fracionários, às vezes fração com número decimal. Então não deixe de acompanhar, na próxima aula a gente continua fazendo mais correção dessa página. Tá bom? Beijos!